Olá, pessoal, estamos de volta na nossa semana 14 e hoje a gente vai estudar com vocês o conteúdo a partir da página 140, que traz o Arcadismo 1. Lá nessa página inicial, a gente tem a leitura de dois textos muito importantes para a compreensão do arcadismo. O primeiro é um texto verbal, escrito pelo poeta Horácio, o qual é dedicado a Leocone, e é uma obra literária que é inspirada na célebre frase o carpe diem, ou seja, aproveite o dia, colher o dia. E ele dá esse conselho aos poetas daquele momento, aos poetas árcades, para que eles procurem representar e reproduzir isso nas suas obras. Por que essa influência? Porque a gente vai perceber que, a partir da origem do nome arcadismo, havia uma influência de deuses, né? Ali do Monte Peloponeso, em relação à criação desses escritores. Eles eram inspirados em algumas divindades também. Então, o texto 1, ele traz odes e canto secular e diz assim: tu não questiones, é crime saber o fim que para mim, que para ti os deuses reservaram, ó Leocone. Nem mesmo consulte os números babilônicos. Quão melhor é suportar o que quer que venha. Se Júpiter te concedeu muitos invernos, ou este último que agora quebra as tirrenas ondas contra as pedras, seja sábia, de luas os vinhos, e por ser breve a vida, limites a longa esperança. Enquanto falamos, foge o invejoso tempo. Aproveita o dia minimamente crédula no amanhã. Essa aqui é a grande diferença entre o Carpe Diem Arcade e o Carpe Diem Barroco. Aproveita o dia crédula no amanhã. Já o barroco era com medo, né, da não possibilidade do amanhã. E o outro texto que a gente tem nessa mesma página é uma tela de Hendrik, deixa eu só voltar um pouquinho que eu passei muito, de Hendrik Wood, é uma tela que representa o ideal Arcade, onde a gente vê aqui a contemplação do pôr do sol, com algumas personagens, né, em planos que não são tão relevantes, porque o foco aqui é exatamente para a contemplação da natureza, para chamar a atenção para uma dessas características do arcadismo, que é a exaltação da natureza. Por isso a natureza ela desponta aqui nessa tela como grande representante, né? Ela vem em destaque, enquanto que o homem está encolhidinho ali, pequeno, mas ele também tem a sua importância, e a gente vai entender isso a partir dessas questões que vocês têm aqui na página 141. Só diminuir aqui. Diminuir muito. A apreciação dos textos nos convida a um estado de espírito ímpar, que é a harmonia dos traços da pintura de Hendrik Wood, a exaltação do momento presente sem grandes arroubos de paixão que Horácio faz. Os sentimentos de paz interior e de calma, em grande medida, contrastam com a paixão que o movimento barroco era capaz de suscitar. Pensando nisso, responda às questões propostas. A questão 1 diz assim: como você interpreta o conselho que o lírico dá a Leocone no último verso do poema latino? O último verso diz assim: aproveita o dia minimamente, crédula no amanhã. Esse é o conselho que ele dá a Leocone. Então, como é que a gente pode interpretar isso? A gente percebe que o lírico ele tem um poder de argumentação e ele desenvolve esse argumento em torno da noção de que a vida é muito curta. Ele tem essa consciência de que a vida é curta, que ela passa rápido. Ele diz que foge o tempo invejoso, né? Enquanto a gente fala, foge o tempo invejoso, ou seja, o tempo vai passando muito rápido, a vida é curta. E não tem como a gente saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, dessa forma, ele aconselha Leocone a viver o presente de maneira a aproveitar o dia sem criar expectativas para um futuro que é incerto, né? Porque a gente não tem certeza do dia de amanhã. Então, dessa forma que a gente pode interpretar esse conselho, aproveitar o dia sem preocupações com o amanhã, porque afinal de contas o amanhã é muito incerto. A questão 2 diz assim: um aspecto que chama a atenção no quadro de Wood é a proporção de ocupação da natureza e das figuras humanas. Qual poderia ser a intenção buscada pelo artista ao centralizar em sua obra não o ser humano, mas o ambiente natural que o cerca? Como eu já havia comentado com vocês, né? A grande preocupação dele é em centralizar a natureza, chamar a atenção para a natureza. E o ser humano ele está
está presente, mas não em grande destaque. Então, qual que seria essa intenção? De dar maior proporcionalidade à natureza, que aí nessa tela está sendo representada com cores que são agradáveis, o verde, o branco, a luz, o azul, em um momento de grande beleza do dia, que é esse momento do pôr do sol, e ele revela uma grande valorização desse ambiente no qual o ser humano está integrado, ele é integrado a esse ambiente, mas o grande destaque é para o ambiente. A gente vai perceber que aqui no arcadismo, a importância da natureza é fundamental para o eu lírico. E a 3 traz o ideal de Carpe Diem, desenvolvido no poema de Horácio, pode ser verificado também na pintura de Wood. Em quais aspectos? Lógico, embora os homens e mulheres eles estejam aí representados em tamanho pequenos, pode-se perceber que eles estão engajados em atividades que são prazerosas. Eles estão de bem com a natureza, eles estão em harmonia com a natureza. Harmonia, equilíbrio, são palavras muito fortes aqui no arcadismo. Então, bem como apontam e contemplam o sol que se põe. Dessa forma, parecem de fato estar colhendo o dia, ou seja, aproveitando os momentos de prazer antes que esse dia acabe. Eles estão ali naquele momento de contemplação, de finalzinho de dia, mas com a sensação de agradecimento e não com uma sensação de angústia por ele ter acabado. Certo, pessoal? Esse foi o nosso start aqui, ó. Vocês percebem, né? A grandiosidade de como a natureza ela é representada aqui nessa escola literária. E em relação ao arcadismo, lógico, a gente vai começar o estudo entendendo o significado do arcadismo, né? O significado do termo dessa escola. Por que ela se chama arcadismo? Toda escola literária ela recebe um nome diferenciado e esses nomes têm um porquê. No caso do arcadismo, faz referência a essa região da Arcádia destacada aí no mapa, uma região que fica situada no Monte do Peloponeso, na Grécia, e era um lugar habitado pelo deus Pan, que era uma divindade associada aos campos, aos bosques e aos pastores. Esse deus, também chamado de deus Apolo, é o deus da inspiração e das artes e suas musas. Então, os poetas se dirigiam até Arcádia para buscar inspiração para suas produções artísticas, para que elas realmente saíssem de acordo, para que elas tivessem uma aceitação, para que elas tivessem equilíbrio, harmonia. Então, eles se dirigiam direto a esse monte, né, de contemplação, de busca de inspiração, e tudo que era produzido, então, acabou recebendo o nome que designa desse lugar chamado Arcádia, daí o termo arcadismo. E aqui no arcadismo, o que a gente percebe? Que o lírico, o poeta, ele recupera a cultura clássica. E por recuperar a cultura clássica, ele recebe também o nome de neoclassicismo, de um novo classicismo. Mas não é só neoclassicismo ou arcadismo que é conhecido esse período da literatura. Em outros momentos, em outros livros, vocês podem encontrar também o termo setecentismo, por ser uma escola que surgiu na década de 1700, iluminismo, pela influência ideológica e filosófica do iluminismo, e arcadismo, setecentismo, neoclassicismo, e é isso. E em relação ao contexto histórico, eu marquei aqui para vocês 3 acontecimentos, começando aqui no Ocidente, tá? A gente tem 3 acontecimentos que coincidem com os fins do século XVII e século XVIII. Quais foram esses fatores que influenciaram, então, o surgimento do arcadismo? Primeiro foi o crescimento da burguesia. A gente percebe que com o crescimento da burguesia ocorre, consequentemente, um domínio econômico sobre o Estado. E aí o segundo fator é realmente a decadência da antiga nobreza. Então, ao mesmo passo que a gente tem um acontecimento que é o crescimento da burguesia, a gente tem o declínio da nobreza. E com esse declínio, né, houve um progressivo descrédito em relação aos valores da igreja. Então, 3 acontecimentos relevantes que influenciaram aí a abertura para o pensamento burguês. Crescimento da burguesia, declínio ou decadência da antiga nobreza e descrédito nos valores que a igreja pregava. Então, o que acontece com o pensamento do homem, do poeta, do artista? No campo das artes, esse pensamento se manifesta por meio do arcadismo. Mas existe, além da parte artística, a influência ideológica e filosófica, que vem com o surgimento do iluminismo. E o que seria realmente a definição desse iluminismo?
aqui para nós, esse iluminismo representa a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero, que a gente viu que aconteceu muito lá no Barroco, né? Aquela influência toda da religião sobre as pessoas, sobre os fiéis. Nessa corrente filosófica surge a ideia da defesa, né, do que vem a ser realmente o iluminismo. O que ele defende? Ele defende que a razão é o guia infalível da sabedoria e da verdade e que não há necessidade de uma intervenção divina na vida do homem. Então, toda aquela influência religiosa que a gente viu lá no Barroco, toda aquela menção à religião, a gente não vai ver aqui, porque isso é meio que abandonado. No iluminismo, busca-se uma estrutura muito mais simples de uma sociedade, uma postura mais íntegra do indivíduo. Volta-se, então, à natureza e ao ideal do homem natural, que é a influência do mito ou da teoria de Jacques Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, quando ele diz que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. E está aqui algumas das influências de alguns pensadores que são destaque aqui no arcadismo. Tem o Montesquieu, que é o autor que propunha a divisão do Estado em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. A teoria de Jean-Jacques Rousseau, que estabeleceu que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe, né, que é o mito do bom selvagem. Diderot e D'Alembert, que são autores da Enciclopédia. A gente vai ver que a Enciclopédia era um livro que compreendia as teorias de muitos pensadores da época. E os século XVIII também ficou conhecido como o século das luzes. É importante salientar aqui que, além de esse ser também o século do despotismo esclarecido, que é uma forma de governar característica da Europa do século XVIII, foi nessa mesma época, mais especificamente em 1776, que os Estados Unidos da América conquistaram a independência. E o que tem isso a ver? Tem a ver que esse espírito de independência dos Estados Unidos vai acabar refletindo nas características árcades que a gente vai estudar logo em seguida. Tá? Página 143, a gente tem um pouquinho do contexto histórico de Portugal e do Brasil. Em relação ao contexto histórico de Portugal, o destaque foi para o reinado de Dom João, que durou de 1707 a 1750, e durante esse período a gente consegue perceber um momento de grande modernização no curso superior, né, que foi efetivado por Luiz Antônio Werner. Esse Luiz Antônio Werner, ele era um dos seguidores dos pressupostos iluministas, então isso já é uma influência bastante relevante. Mas, como nem tudo dura para sempre, houve a questão do sucessor de Dom João, que foi o Dom José I. Durante o reinado de Dom José I, nós tivemos aí o primeiro ministro da história, que foi conhecido como Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, em sua administração, ele fez um feito, ele cometeu um feito, que foi a expulsão dos jesuítas do domínio português. E essa expulsão do domínio dos jesuítas, do domínio português, baixou ou deixou de ser, fez com que o Brasil deixasse de ser influenciado por essa ordem religiosa, dando espaço para a abertura do pensamento iluminista, que agora toma lugar do jesuitismo. Então, assim, a posse do Marquês de Pombal foi bem relevante para a mudança de pensamento do homem brasileiro. Né? Ele expulsa os jesuítas e essa influência religiosa deixa de acontecer, deixa de ter poder em relação aos brasileiros, aos artistas, e esse fator foi importantíssimo para o desenvolvimento do arcadismo no Brasil. Que movimento foi esse? Que fator foi esse que foi importante para o desenvolvimento do arcadismo no Brasil? A transferência do centro econômico da região Nordeste para Minas. Por quê? Porque houve um período de grande mineração e essa mineração trouxe diversas pessoas para Vila Rica, como diz aqui do lado, vocês podem acompanhar. E houve um desenvolvimento urbano. Com esse desenvolvimento urbano, surgiu uma nova classe. Nasceu uma camada social que era responsável por uma agitação cultural que ocorria principalmente nos saraus. O que eram os saraus? Reuniões de pessoas que tinham o objetivo de apreciar música, literatura, né? Declamação de poemas e tal. Então, não se pode esquecer também, em relação a essa questão da contextualização,
esse ano de 1789, porque foi o ano de pleno vigor do arcadismo e foi o momento em que ocorreu a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira contou com a participação de alguns poetas árcades, que foram influenciados, foram fortemente, inclusive, influenciados pela independência dos Estados Unidos. Só que, infelizmente, os Inconfidentes foram mal sucedidos porque ocorreu uma traição feita por Joaquim Silvério dos Reis. E a gente conhece bem essa história, né, de você já ter estudado na história, que daí surgiu o grande marcha da Inconfidência Mineira, que foi o querido Tiradentes. Em relação às características, a gente tem aqui na página 143, 4 características relevantes e 2 características na página seguinte, é até onde a gente vai estudar hoje. Só para vocês entenderem, a primeira característica traz o racionalismo. O que é o racionalismo? São as ideias ligadas ou as ideias relacionadas aos ideais iluministas. Qual que era esse ideal iluminista? Era o ideal de razão, simplicidade, verdade e natureza. Deixa eu só subir aqui, não é o racionalismo, gente, o arcadismo e o iluminismo. Eu estava olhando aqui para o racionalismo, porque o arcadismo estava sumidinho ali. Primeira característica é o relacionamento do arcadismo com o iluminismo, que é exatamente essa relação aos ideais iluministas. Então, o que se prega, que a gente consegue identificar nos textos árcades, é a supremacia da razão, da simplicidade, da verdade e da importância da natureza. A outra característica é o racionalismo, ou seja, o poder da razão. As obras eram reproduzidas a partir da razão, não mais dos sentimentos, não há aquela exacerbação dos sentimentos. A razão é o guia da sabedoria. Então, através desse racionalismo e da sabedoria, é possível produzir uma obra que seja harmônica e equilibrada, que é um dos preceitos da arte clássica, né, do classicismo. Então, há uma tendência ao racionalismo o tempo todo. Você não vai identificar na maioria das obras, eu digo na maioria porque tem a obra Disseu, Marília de Disseu, a obra que fala de uma certa subjetividade, de um certo sentimentalismo, apesar dela ser dividida em partes, mas a gente vê que prepondera o racionalismo, né, que é a razão. O retorno a artes clássicas é exatamente essa imitação do arcadismo com poetas lá do classicismo, com poesias lá do classicismo, onde se buscava o equilíbrio e a harmonia. Através do que? Isso aqui tem a ver com o ornamento do texto, né? Com a questão da métrica, da rima, com a questão do número de sílabas certinho. O retorno à natureza é uma característica que é a cara do barroco. A gente percebe que a vida bucólica, a relação direta com a natureza, a busca do locus amenus. O que é essa expressão locus amenus? É um local ameno ou um local ideal para se viver, um local aprazíveis. Então, vida bucólica, relação direta com a natureza e a busca do locus amenus são os ideais do Árcade. Eles vão buscar na natureza a verdade pregada por Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então, a gente vê que a ambientação dos poemas, ela se dá sempre na natureza. O que vai acontecer é, como se justifica lá na página 144, lá no finalzinho, que dá para entender que esse retorno se mantinha nos limites da arte. Isso é algo tipicamente artístico, porque a maioria dos escritores, como Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, eles faziam parte da urbe, ou seja, da cidade, eles não viviam no campo. Eles viviam na cidade, eles participavam de vários cargos públicos relevantes, como juiz, advogado. E eles, apesar disso tudo, eles pregavam uma literatura voltada para a natureza, apesar de eles viverem na cidade. Então, tal característica que se relaciona à arte. Pense, então, o mito do homem natural, do bom selvagem. No arcadismo, tal figura do homem natural era representada pela imagem do pastor no bosque. Lembrando que a expressão pastor aqui são os pastores de ovelha, tá? Aquele pastor lá relacionado à natureza e não o pastor das igrejas. Eu sei que você já sabe, mas não custa reforçar. As outras 2 características é o fingimento poético, porque a gente sabe que aqui no arcadismo os escritores eles usam de pseudônimos, eles lançam mão de pseudônimos para abrir mão da característica bem romântica que é a subjetividade. A subjetividade é essa representação dos sentimentos. Então, ao passo que eles usam esse recurso
eles conseguem demonstrar de forma muito sutil os seus sentimentos. E a essa demonstração de sentimentos é chamado um outro termo em latim, que é o aurea mediocritas, que é o dourado no meio termo, ou seja, eles vão conseguir representar uma certa emoção, mas sempre mantendo o decoro, né? A etiqueta poética, sem aqueles exageros do barroco, sem aquela poesia lírica lá de Gregório de Matos, sem, vamos dizer, entre aspas, descer do salto. E em relação a esse fingimento poético, a gente já pode aqui apresentar para vocês 3 nomes bem relevantes do arcadismo, que é o Cláudio Manuel da Costa, que finge ser o pastor Glaucete Saturno. Então, o que a gente vai usar muito essa expressão pseudônimo? É que os escritores, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e Basílio da Gama, eles assinavam a maioria dos seus textos com seus pseudônimos. Cláudio Manuel da Costa como Glaucete Saturno, Tomás Antônio Gonzaga como Disseu e o Basílio da Gama como Termídio Cepílio. Então, eles vão lançar mão muito disso, dessa questão do fingimento poético. E a outra característica do arcadismo, que é a cara do arcadismo, é a questão da simplicidade. É uma característica antibarroca que preza por um estilo muito simples. A gente percebe aqui que a ideia não é dificultar mais o texto usando o conceptismo e o cultismo, mas sim buscar sempre a clareza, que era um preceito da arte clássica. As frases aqui, elas estão sempre na ordem direta, porque a gente percebe que no barroco eles usam o hipérbato, né? Usando ali a linguagem inversa, as frases na ordem inversa. E a simplicidade linguística. Por quê? Porque a gente percebe que há uma maior utilização dos versos brancos. O que são versos brancos? São versos que até têm métrica, né? Eles possuem um certo número de sílabas, mas eles não têm rimas, eles não priorizam as rimas, que é um traço importante dessa escola. E aí surge uma outra expressão dentro dessa característica, uma expressão latina, que é o inutilia truncat, ou seja, retirar o inútil, retirar os excessos, retirar as figuras de linguagem, aqueles termos que dificultam a interpretação do poema. Vamos usar poemas que sejam simples, que tenham clareza, que tragam realmente uma mensagem. E daí a gente vai estudar a aplicação dessas características com os textos que a gente vai ver nas próximas semanas. Tá? Talvez na aula de quinta. A minha ideia para a aula de quinta-feira vai ser corrigir a prova, e vai depender muito da participação de vocês. A gente terá 50 minutos. Se eu conseguir fazer isso antes dos 50 minutos, a gente termina a correção da prova e já passa a estudar essas características lá nos textos que a gente vai ver nas próximas páginas. Se não, eu gravo na próxima aula. Tá, gente? Um abraço. Por hoje é só. Fiquem com Deus.